Boa noite. Eu vou começar uma série de vídeos aqui com o tema família. Quer dizer, isso. E a nossa convidada é assistente social da e é a nossa convidada de hoje de 5 vídeos. Essa é a série 5 vídeos. Esse é o primeiro vídeo que é comigo e depois vai indo para a rodada que é a Camila. Depois volta para mim e vai. Oi, Sônia. Como é você? Boa noite, Camilinha. Desculpa, Isabela! Oi, Camila. Camila entrou. Camila entrou. Oi. Oi, Camila. Camila entrou agora. Sim, diga isso, Sônia. Pois é, tá chegando. Na verdade, já estamos na hora de começar a live tão esperada da semana, não é? É um grande prazer fazer essa live com Isabela Vitória, uma vitoriosa. Isso é maravilhoso. Então, ela vai fazer a abertura desta live. Já fiz. Que legal! Que bom! Então, maravilhoso! Ela já fez aí a abertura. Eu tive um problema de conexão, mas graças a Deus deu certo, foi superado. Infelizmente, esses imprevistos acontecem e agora estamos torcendo para que a internet não caia e a gente possa fazer aí um diálogo com os telespectadores bastante produtivo. Hoje, como Isabela Vitória já falou, então, o nosso tema da primeira live de outras que virão é sobre a inclusão de pessoas com deficiência na família, à luz da Lei Brasileira de Inclusão. Então, nós convidamos a todos que estão aí nos acompanhando nessa live maravilhosa, para que estejam atentos ao que vamos falar agora. E Camila, desculpa mais uma vez, a Isabela Vitória tem uma linda experiência, não é à toa que se chama Vitória, e ela também trará a sua contribuição, narrando a sua experiência no processo de inclusão, onde permitiu que ela chegasse onde chegou. Hoje ela é acadêmica do curso de Letras Espanhol, né, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, da UERN. E aí está correspondendo bem aos desafios, está passando em todas as disciplinas, isso é muito maravilhoso, é uma vitória brilhante que não poderia estar nas quatro paredes da sua casa. Ela precisa realmente ser publicada ao mundo. Ao mundo. Tem uma linda história para contar. E aí, nós vamos começar pela nossa temática e, em seguida, nós vamos passar para ela narrar a história de vida dela, a experiência de vida dela
que é uma forma da materialização de muitos decretos federais, inclusive da Constituição Federal, para que ela chegasse onde chegou. Por trás dessa história de Isabela, existe a história de uma mãe, de um pai, batalhadores, que investiram todos os esforços para que o desenvolvimento dela fosse vencendo os obstáculos que a sociedade culturalmente coloca para as pessoas com deficiência. Nosso objetivo é que, nesta noite, vocês que nos assistem nesse momento tenham a oportunidade de refletir que a pessoa com deficiência, ela não é deficiente, ela é eficiente até demais. Quem é deficiente é a sociedade. Porém, com a luta, a determinação de propósito, o comportamento cidadão precisa realmente ser enfrentado, ser encarado, ser refletido, para que haja mudança e assim possamos ter uma sociedade mais inclusiva, porque nós sabemos que, historicamente, a tendência da sociedade é a exclusão. Antes de entrar diretamente na lei, eu vou fazer um pequeno resgate, certo? Para que vocês possam refletir um pouco sobre a vida da pessoa com deficiência, né? Então, a pessoa com deficiência, desde a gestação, que a mãe faz o pré-natal, faz um acompanhamento médico, né? E chega a hora do nascimento. Às vezes, no ato do nascimento, não é percebido a deficiência. A deficiência, ela pode aparecer no processo do desenvolvimento da criança, do bebê, né? Ela também pode vir a acontecer no meio da vida, né? Por causa de um acidente ou coisa do tipo, a pessoa se tornar uma pessoa com deficiência. Mas quando se trata de uma pessoa que já nasce com uma deficiência, então, quando os pais recebem a notícia, os pais sofrem aquele choque, porque os pais convivem numa sociedade que o padrão da normalidade é que os sentidos sensoriais funcionem bem, como a audição, a visão, né? Que o sujeito não apresente deficiência física, coisa do tipo. Mas quando os pais recebem a notícia de que a criança, o filho, vai apresentar um comprometimento ao longo da vida, os pais sofrem demais, né? Muitos entram em depressão, muitos realmente precisam da ajuda psicológica para poder enfrentar a luta que começa logo após o nascimento. A maioria dos casos é comum que aconteça isso. A literatura está recheada, né, de pesquisas que mostram, né, que os pais sofrem até como se um luto, esperavam um filho normal, esse filho normal não nasceu. Nasceu sim um filho, mas com deficiência, né? Então, essa realidade, né, ela precisa ser refletida, os pais não podem ser julgados por essa atitude, os pais precisam de apoio, né? Apoio da família, apoio das políticas públicas, no sentido de prover um atendimento especializado, psicológico, né? Para enfrentar aquele desenvolvimento da criança naquelas condições de pessoa com deficiência, né? Então, essa é uma live de outras que virão, como eu já falei, onde a temática família ela vai voltar a ser abordada posteriormente, né? Então, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que a família é aquela que tem a responsabilidade pelo cuidado, pelo tratamento, pela atenção, pela questão da luta pela inclusão. A Constituição Federal, ela também estabelece
que a responsabilidade número 1 é da família, certo? O que significa isso? Significa se a mãe não tem condições de encarar o acompanhamento por ela sofrer já alguma enfermidade ou coisa do tipo, então o pai, né, os avós, né, os tios, né, as famílias de primeiro grau, ela é a responsável número 1, certo? E podendo se estender para segundo grau a depender da situação, né, real, a situação social da família. E a luta por esse processo, ela começa com o tratamento, né? Muitas vezes a pessoa com deficiência, ela vai demandar de serviços de fisioterapia, serviços médicos especializados, como de neurologista, ou de oftalmologista, ou de um otorrinolaringologista, ou outro profissional que trata as síndromes metabólicas, né, que muitas podem também ser representadas em questão, gerando uma deficiência. Então, diante de tudo isso, nós sabemos que o sistema público é um tanto deficiente no sentido da provisão dessas necessidades. Também é importante lembrar que a porta de entrada para qualquer atendimento especializado se dá no posto de saúde, na unidade básica de saúde. E a partir da unidade básica do posto de saúde, né? Então, essa criança ou esse adolescente, a depender do caso, será encaminhada para o especialista adequado àquela necessidade. E, a partir daí, esse tratamento não pode parar. Historicamente, o que nós sabemos, o que está registrado, né, é que a política pública ela está para atender a todos, a partir da Constituição Federal, que diz que saúde é direito de todos e é dever do Estado em prover essa saúde, né? Só que a gente sabe, né, dessas deficiências que há. E também é dever de todo cidadão conhecer a lei, porque a lei ela não pode ser uma letra morta no papel. E para a lei ser efetiva, né, precisa provocar as instâncias da qual dela necessitamos. A nível de saúde, nós temos, em primeiro lugar, como eu falei, o posto de saúde, e do posto de saúde para qualquer necessidade especializada que a criança ou o jovem ou o adulto venha demandar. Quando esse sistema nega esse direito, então, nós temos outras instâncias, como o Conselho Municipal de Saúde, que tem uma função não só de propor políticas públicas, mas também tem uma função de fiscalizar os serviços. Então, numa negação de direito, precisa ser levado o caso para o Conselho Municipal de Saúde. Também existe o promotor de saúde e existe o promotor da criança e do adolescente e existe o promotor das pessoas com deficiência, assim como tem o Conselho das Pessoas com Deficiência, assim como tem o CONDICA. Então, todas essas esferas que eu estou mencionando agora é para que seja acionada quando um dos direitos é negado àquela mãe ou aquela tia ou aquela avó que leva sua criança, seu ente querido, que apresenta alguns sinais e sintomas que exigem uma avaliação médica para chegar num diagnóstico. E todos nós sabemos, quanto mais cedo chega-se a um diagnóstico, mais cedo começando o tratamento, melhor o resultado no processo do desenvolvimento desta criança, deste jovem, e assim por diante. A Lei Brasileira de Inclusão, ela condensa, ela ratifica todas as demais leis anteriores. Ela é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência.
e que representa um ganho significante que é resultante dos movimentos sociais, é resultante de todo o empenho que a APAE, que o CADV, que o Centro de Apoio à Deficiência Auditiva e demais entidades organizadas, né, pressionando o governo para fazer valer políticas públicas que atendam a necessidade das pessoas com deficiência. O resultado de todos os movimentos, e aí eu posso dizer, não só o Brasil, mas internacionalmente, que teve o apoio da ONU, teve o apoio dos direitos humanos, e, enfim, foi simplesmente ratificada vitoriosamente, né, com ganho para as pessoas com deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão é a Lei 13.146, foi sancionada em 2015, e eu vou destacar aqui um artigo dela, para esclarecer o que eu entendo que muita gente está preocupada e certamente deve levantar alguns questionamentos. O nosso foco é família, mas o que acontece é que muitas vezes as famílias elas estão um pouco desinformadas dos direitos dos seus filhos e aí enfrentam maiores dificuldades pela desinformação. Por essa razão, eu vou destacar aqui o artigo 27 da Lei Brasileira de Inclusão, que está voltada aos aspectos educacionais. Então, para que a mãe e a família possa, de certa forma, pressionar para exigir um direito do seu filho, que possivelmente ela desconfie que está sendo negado, então é importante que ela tenha o conhecimento desse artigo 27. O artigo 27 da Lei Brasileira de Inclusão vai dizer que a educação para as pessoas com deficiência, para todos, mas eu estou me referindo especialmente à pessoa com deficiência, certo? Esse direito eles têm que ser assegurado pelo sistema inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo da vida, né? De forma que a pessoa com deficiência ela venha alcançar ao máximo o seu desenvolvimento do que for possível, né? E não somente o desenvolvimento educacional, mas também o desenvolvimento dos talentos, das habilidades físicas, né? Sensoriais, intelectuais e sociais, né, segundo as suas características, segundo a sua deficiência. Então, como nós dissemos inicialmente, geralmente a deficiência está no sistema, seja o sistema educativo, seja os sistemas que estão presentes na sociedade, né? E aí, diante disso, vem o parágrafo único, né, do artigo 27, que vai dizer que é dever do Estado, da família, da comunidade e da sociedade nessa validação dos direitos voltados à questão da inclusão. Isso sem violência, sem discriminação, sem negligência. Então, todo cidadão deve ser vigilante do direito da pessoa com deficiência quando tem a informação de que essa pessoa com deficiência está em sofrimento, está em prejuízo por negação de um direito. Então, quando a Lei Brasileira de Inclusão diz que a pessoa com deficiência ela tem o direito a todos os níveis de educação, todos os níveis mesmo. Isso implica a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, a educação profissionalizante, né? Que é o curso técnico, né? Lembrando que as instituições de ensino, elas podem ser tanto vinculadas ao setor público como privado. E nenhuma instituição, nem pública nem privada,
pode cobrar por nenhum serviço adicional para atender a pessoa com deficiência que está matriculado naquela instituição. Todos nós precisamos estar alerta, porque muitos pais são desinformados e nós que estamos adquirindo conhecimento, nós que estamos recebendo uma formação específica, temos a responsabilidade social. E como assistente social, eu faço o apelo para que todos nós sejamos guardiãos, para que todos nós sejamos defensores do direito das pessoas com deficiência. Mais uma vez, eu quero repetir que a deficiência, ela não está na pessoa que é surda, ou na pessoa que é cega, ou na pessoa que tem tetraplegia, ou qualquer outra deficiência. A deficiência está no sistema, na sociedade, nos procedimentos, nas metodologias, nas atitudes, que muitas vezes não acolhe a pessoa com deficiência e termina excluindo essa pessoa, como se ela não fosse um ser humano. Então, nós estamos nessa luta, nesta militância para a transformação social, mas a transformação social precisa começar de cada um de nós e precisa ser trabalhado no seio da família. Como eu falei, a literatura tem mostrado que no primeiro momento que uma mãe recebe a notícia ou um pai que tem um filho com deficiência, geralmente eles vivenciam um luto. Um luto, porque esperavam uma pessoa normal pela sociedade. E quando vê uma pessoa que vai demandar toda uma atenção especializada, a família sabe que em algum determinado tempo seu filho ou sua filha será rejeitada pela sociedade, será rejeitado por onde andar. Isso é uma dor muito profunda naquela mãe, naquele pai. E isso precisa ser compreendido para que não se faça um juízo de valor em relação a esse pai e essa mãe que está nessa situação. Então, quando eu falo que a inclusão, ela tem que começar na família, trabalhando-se interiormente, o que é que eu quero dizer com isso? Que a mãe que se sente assim, ela precisa de um acompanhamento psicológico. Por quê? Porque todos os estigmas, todos os preconceitos que estão dentro de nós, fruto da sociedade que nascemos, crescemos e nos desenvolvemos, ele precisa ser repensado. E o trabalho psicológico vai na direção de exatamente, né, repensar aquilo que aquela mãe e aquele pai têm de conhecimento inicial para que possa dar um novo significado para aquela experiência tão dolorosa, certo? Então, a partir daí, esses pais, uma vez trabalhados, precisa dar suporte aos seus demais filhos, caso tenha, e aos seus demais familiares, que vai ser geralmente o tio da criança ou a tia, o avô da criança ou a avó da criança, o parente mais próximo, o vizinho, tá? Então, diante disso, em vez daquela mãe, daquele pai se envergonhar daquele quadro, que ele não abre, ela não abre a boca para expressar isso, mas dentro de si ela sofre isso, é importante essa ressignificação de sentimentos para poder dar este suporte e essa nova reeducação aos seus parentes, mudando assim o ponto de vista em relação àquele nova membro que chegou ali à sua família com deficiência, né? Então, nesta direção, é que é importante o processo educativo. Uma educação social para a inclusão, uma educação social para a formação, para o conhecimento dos direitos, para que se possa esperar que os deveres sejam cumpridos.
Por quê? Como exigir de uma mãe, certo? Que ela seja mais cuidadosa com seus filhos se ela não tem aquela informação devida, onde está negligenciando o trato. Então, é muito importante a gente que trabalha com a inclusão trabalhar com a humildade. Trabalhar com a humildade. Ainda que você saiba tanto sobre a inclusão, mas ao falar com um pai, com uma mãe, com um parente, que você está vendo que não tem ainda um comportamento inclusivo, você faça isso com paciência. Você faça isso com amor. Você faça isso com acolhimento. Porque nós precisamos lembrar que somos frutos de uma sociedade que historicamente só soube fazer exclusão. O que prevalece na nossa sociedade é uma sociedade capitalista, que vale aquele que está dentro dos padrões considerados normais para esta sociedade. Então, você trabalhar uma sociedade, você não pode exigir uma mudança automática, porque tudo isso é construído socialmente e a gente nasce e cresce absorvendo aquilo ali. E aí, quando a gente trabalha nessa perspectiva, o resultado dá se torna muito mais positivo para a transformação. A transformação, eu volto a dizer, ela começa dentro de cada um, dentro de cada uma de nós. E é muito importante conhecer a Lei Brasileira de Inclusão. Ela pode ser adquirida gratuitamente. Basta que você coloque download da LBI, Lei Brasileira de Inclusão. E você pode baixar a LBI. E se você quiser o documento escrito, é só imprimir e ler item por item, absorver o conhecimento, porque bom seria que numa live a gente pudesse levar o conhecimento total. Mas aqui é uma vírgula de um mundo de conhecimento que a gente precisa estar buscando para a gente estar reformando o nosso pensamento, como diz o grande educador Paulo Freire. Todo cidadão precisa estar reformando o seu pensamento, reavaliando seus princípios e valores e dando novo significado às suas experiências. Então, conforme nós lemos, a lei, ela está, certo, para ser defendida. E aqueles casos não muito claros, à luz da equidade, direito para todos, então nós precisamos valorizar esta possibilidade também. No artigo 28 da Lei Brasileira de Inclusão, a gente vai ver que incumbe ao poder público, né? Que todo, no inciso número 1, no primeiro inciso, vai dizer que todo o sistema educacional inclusivo, em todos os níveis e modalidades, bem como aprendizado ao longo da vida, precisa prover as condições, certo? Não só prover, precisa assegurar, precisa criar as condições, precisa desenvolver a política de educação atendendo às necessidades educacionais especiais, precisa incentivar o desenvolvimento das pessoas com deficiência, precisa acompanhar esse desenvolvimento, porque não é só possibilitar o acesso à educação, precisa possibilitar as condições para que haja permanência e permanência com qualidade. E aqui nós temos o privilégio de estar numa live com Isabela Vitória e dizer que ela está sendo acompanhada
por uma equipe multiprofissional da UERN. Ela recebe os atendimentos que ela necessitar, seja de um psicólogo educacional, seja da assistente social dando suporte à família e esclarecendo as necessidades, os direitos, os deveres, seja do psicólogo clínico, caso ela venha demandar. Todos os professores dela têm a informação das adequações que precisam fazer a nível metodológico, a nível conceitual, a nível procedimental e atitudinais. Porque hoje o que nós clamamos, vigilamos, estamos vigilando o mesmo direito, é uma educação humanizada. Educação humanizada é o apelo que a gente faz e, graças a Deus, os professores da UERN têm correspondido brilhantemente esse processo. A UERN ela é vanguardista, né, no atendimento multidisciplinar, multiprofissional às pessoas com deficiência. A UERN tem a junta multiprofissional, do qual eu faço parte desde o início. Essa junta multiprofissional ela é composta por médicos peritos, por antropólogo, sociólogo, assistente social e psicólogo. E quando uma pessoa com deficiência traz toda a sua documentação e é feita uma avaliação in loco da pessoa com deficiência e se confere o direito dessa pessoa ao acesso ao ensino superior, dali em diante, esse aluno, esse discente, recebe uma atenção especializada de acordo com a sua necessidade. Então, Isabela Vitória, por trás desse desenvolvimento brilhante dela, ela tem uma mãe e ela tem um pai que o tempo todo está dando suporte. Este suporte é de grande valia. Por quê? Porque a inclusão não é obrigação exclusivamente da instituição. Como a gente viu, o artigo 28 diz que incumbe ao poder público, né, assegurar o direito, criar as condições, implementar políticas adequadas às necessidades educacionais especiais, acompanhar o desenvolvimento acadêmico desta pessoa com deficiência, avaliar se de fato esse aprendizado está realmente acontecendo no desenvolvimento acadêmico daquela pessoa com deficiência. Por quê? Porque antes primeiro o Estado tem essa obrigação, e depois do Estado, a obrigação imediata é da família. Então, a família, ela precisa fazer isso, porque não se pode negar o direito a uma criança ao seu desenvolvimento. Isso é um ato criminoso. O Estatuto está aí para mostrar que é um ato criminoso e muitas outras leis também. Então, não podemos também esperar que a instituição de ensino vá fazer milagres sozinho, tenha a responsabilidade sozinho. Não, a obrigação da família não pode ser relegada ao sistema público. A obrigação da família precisa ser cumprida. Se a família está precisando de orientação, então essa família precisa buscar orientação. Seja na Secretaria Municipal de Educação, seja na Secretaria da escola privada, seja onde for preciso, mas a orientação a família precisa buscar para que possa garantir o direito da pessoa com deficiência ao seu pleno desenvolvimento. No parágrafo 1º do artigo 28 da Lei Brasileira de Inclusão, diz que as instituições privadas, elas não podem cobrar nenhum centavo a mais por um serviço específico que um aluno com deficiência venha demandar dele. Então, é importante que a sociedade saiba disso. Nós sabemos que vivemos numa sociedade capitalista, que o que vale é o lucro, que o ser humano vale menos, mas a gente precisa combater isso
com a lei, com a defesa do direito, com a busca da equidade, sem discriminação, sem negligência. E aí, no artigo 30 da Lei Brasileira de Inclusão, que eu gostaria de destacar, que logo mais eu vou passar para a Isabela Vitória, está compartilhando aí a experiência dela. No artigo 30 da Lei Brasileira de Inclusão, também vai destacar que a pessoa com deficiência ela tem direito prioritário, disponibilidade de recurso, de acessibilidade, de tecnologia assistiva, tem o direito à participação social, tem tempo adicional para concluir suas atividades acadêmicas, a adoção de critérios para avaliação. Se é uma criança com dislexia, como a prova de uma criança com dislexia pode ter a mesma exigência de uma pessoa, de uma outra criança que não tem dislexia. Então, a avaliação, ela precisa ser criteriosa, e o critério é conforme a deficiência do estudante, do acadêmico. Inclusive, para aqueles estudantes que já estão no ensino médio ou em qualquer seleção, o edital, ele também precisa ser adequado à deficiência dos seus candidatos àquela seleção. Então, todas essas informações, elas são de fundamental importância, elas são de relevância social, não só para a pessoa com deficiência, mas para que toda a sociedade lute por uma sociedade mais inclusiva. E essa inclusão, nunca esqueça, ela precisa acontecer dentro de nós. Devemos fazer uma avaliação para saber se discriminamos em algum momento, excluímos em algum momento, ou qualquer outra coisa que venha constituir barreira à inclusão de fato da pessoa com deficiência em qualquer esfera da sociedade, em qualquer momento da vida daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente, daquele adulto, daquele idoso, ok? A inclusão é para todos, sem distinção, sem discriminação, sem negligência, tá bom? Então, nesse momento, eu vou... se vocês tiverem alguma pergunta a fazer, pode fazer. Não garanto responder todas, mas o que estiver ao meu alcance, a resposta vai estar aí com vocês. Se não estiver ao meu alcance, alguns caminhos eu poderei dar para que vocês encontrem a resposta. Nós não sabemos tudo, mas estamos buscando conhecimento a cada dia que passa. Então, nessa hora, nós teremos o privilégio de ouvir Isabela Vitória, né? Ela vai começar falando qual é a deficiência dela, como o desenvolvimento dela aconteceu de uma forma que vocês possam entender como ela chegou, aonde ela chegou e como fazer jus ao nome dela, Isabela Vitória. Eu não consigo pegar e me andar. Só isso. O resto eu faço. E fiz muitos anos fisioterapia, fonologia e, enfim, essa era a minha equipe. Eu tinha duas fisioterapeutas e uma fonoaudióloga. A minha disposição, fiquei na fono até os meus 11, 12 anos e na fisioterapia até os meus 22 anos. Então, é muito tempo. Então, porque se não fosse essa equipe, eu talvez
eu não conseguia nem ficar sentada numa cadeira de rodas. Ou seja, só estaria numa cama. Mas, como os meus pais foram muito rápidos, então estou aqui. E estou na UERN com a equipe da, da IN, que é excelente. A equipe não é gigante, mas é muito boa. Então, eu tenho o que eu preciso e o que eu não preciso, eu tenho daí. Então, eu sempre sonhei em estudar lá, porque não só porque lá tem essa estrutura, né? essa equipe, mas porque o meu pai estudou lá, a minha tia estudou, minha irmã estudou, então eu quis seguir esse rastro deles. Então, e estou no curso de letras em espanhol, que não é fácil, mas estamos aí, a luta. Estamos sempre derrubando barreiras, preconceitos há 24 anos, quase há 25. Então, não é fácil ser uma pessoa deficiente. Não é fácil. Tem muito julgamento, tem muito preconceitos, tem a pessoa às vezes não precisa nem falar, só de olhar já só que deficiente sabe o que eu estou falando. Então, olhou aquele de auge, X, a cabeça da cabeça. Eu não gosto de quem me chama de especial. Isso é um rótulo. E eu sei, rótulo tem em remédio. Eu não sou remédio para ter rótulos. Então, eu e Camila, a gente estamos sendo voz de muitas pessoas deficientes que não têm coragem de falar. Então, duas pessoas deficientes que está colocando a cara a tapa, porque não é fácil você fazer uma live com as pessoas e tem esse medo de ser julgadas, enfim. Então, assim, eu conquistei muita coisa, estudei numa escola muito bem, ótima, por sinal, perto daqui de casa, então, e até de pés, por colégio, então, consegui muitas coisas no colégio, rampa, elevador, enfim. Por quê? Porque eu sempre corri atrás do que era do
do meu jeito. Então, eu nunca desisti. Então, essa que é a verdade. Eu nunca tive medo de encarar a diretora. Enfim, são essas coisas que você, se você consegue na escola, você consegue em outros cantos. Então, eu consegui muitas rampas, tinha poucas rampas, que mais? É, banheiro, banheiro adaptado, mas que não deu muito certo, porque ficou no lugar errado, mas pelo menos eu tentei, né? E o colégio está aí. Tá? E eu acho não, então, está muito melhor do que na minha época. Então, eu nunca tive nenhum tipo de preconceito na escola. Na escola, nunca tive. Nunca tive. Não que eu perceba isso. Se eu tive, eu nunca percebi. Eu era criança, então criança, mas se fosse hoje em dia, com certeza. E quando eu saí do colégio, eu percebi que muitas vezes, sim, eu era escolhida de rodinhas, de qualquer assunto, né? De namoro, enfim, de festa. Então, eu e Camila, a gente era um pouco meio que escolhidas, mas a gente não via. Só depois que a gente concluiu a escola, é que, é que a ficha caiu, literalmente. Então, ou seja, já tarde. Então, acho que se fosse hoje em dia, eu seria outra vitória. Eu não seria aquela vitória de antes do colégio. Uhum. Muito bem. E nunca deixei de sair os cantos só porque o lugar não tem as coisas. Não, já fui para shows, para festa aniversário, enfim, a minha vida social, antes dessa quarentena, é legal. Então, eu ia no shopping, ia na UERN, lógico, né, tem que ir na UERN. Então, e o meu sonho é fazer ou direito ainda, ou serviço social, ou um outro. Porque Ótimo! eu acho que, porque eu acho que eu acho que é isso que Deus faz. Eu estou fazendo letras, estou amando fazer letras em espanhol, e, enfim, é, eu tenho 4 anos para acabar letras, que é 5 anos. Então, não sei, não sei. Já até pensei em desistir, mas desistir é o que eu sempre digo a Camila.
visto. Não, nunca tem. Aham. Então, e eu acho que o preconceito só vai acabar quando todos os deficientes tiver uma vida mais ativa, ou seja, em todos os lugares, no shopping, nos shows, nos eventos públicos ou fechados, porque tem pessoas que ficam em casa com medo de ser julgado, com vergonha. Então, isso eu não tive, né? Mas é difícil, é difícil. Não é fácil. Uhum. Concluiu? Uhum. Ótimo. Então, pessoal, veja que riqueza, veja que privilégio poder Isabela Vitória trazer um depoimento como este. E aí, como falamos no início, a responsabilidade número 1 está na família e, em seguida, no Estado, né, com a provisão, né, do tratamento, de tantos quantos forem necessários, né? Então, os pais de Isabela trataram inicialmente em Mossoró, que não teve um recurso, um suporte, e aí eles foram buscar aqui no estado vizinho, Ceará, né, em Fortaleza, mais especificamente. Isso. Em Fortaleza teve todo um apoio especializado do Sara Kubitschek, né? E ela fez fisioterapia muitos anos na vida dela. Ela tem tetraplegia, não é isso, Isabela? Isso. E devido à sua condição, ela também se submeteu a várias cirurgias. Quantas cirurgias? 28 ou 27, acho. Olha só, mais de 20 cirurgias para poder estar sentada aí nessa cadeira confortável, né? E assim poder ocupar todos os espaços da sociedade. Como ela falou, ela enfrentou muitas barreiras, desde o ensino, desde a educação infantil, não foi isso? Isso. Até hoje, né? Até hoje. Aham. Ainda hoje ela enfrenta barreira, porque quem dera o hernie fosse totalmente plana, adequada para um cadeirante, mas infelizmente ainda existem muitas barreiras arquitetônicas, né? Mas assim como toda a sociedade, né? Em todos os lugares, é raro você encontrar um espaço com uma plena adequação a um cadeirante, não é verdade? Contudo, Isabelle, ela não parou no meio do caminho. A mãe de Isabela e o pai de Isabela não pararam no meio do caminho. Enfrentaram as lutas, enfrentaram os desafios. Isabela enfrentou muitos desafios para ela chegar onde ela chegou. Então, eu até coloquei aqui como mensagem que o apoio, o incentivo, conhecer para poder defender os direitos, perseverar no ideal, né, num sonho, que foi o que Isabela aí nos mostrou com o depoimento dela. Ela está cursando letras espanhol, está bem sucedida até o momento, e com certeza será até o fim, mas ela já sonha com direito ao serviço social. Então, perseverar no ideal, reformar o pensamento, porque muitas vezes você pode achar que a pessoa com deficiência ela não tem capacidade de ir mais além.
Então, é Isso. importante olhar para a pessoa com deficiência, não presa àquela deficiência, mas olhar para a pessoa com deficiência como uma pessoa que tem um potencial, que, uma vez dadas as condições, poderá se desenvolver brilhantemente. Eu, particularmente, Ou seja, quero dar os parabéns. ou seja, não olhar com o rótulo Aham. especial. Exato. Então, assim, Isabela Vitória, eu quero dar os parabéns pela iniciativa sua e de Camila Moraes, que também é cadeirante, tem osteogênese imperfecta, e está nessa militância aqui junto a vocês no Instagram. E eu encorajo para que esteja participando dessas lives, porque são lives enriquecedoras, são lives que nos ajudam a quebrar alguns preconceitos, alguns tabus, né? Ajuda a nos libertar de algumas discriminações, estigmas, enfim, porque quando a gente escuta um depoimento como esse, o nosso olhar não pode ser o mesmo, o nosso olhar muda. O nosso olhar muda. Quem diria olhar para uma pessoa com tetraplegia, né? Está numa universidade. Então, muita gente não acreditou, mas Isabela acreditou, mas o pai e a mãe de Isabela acreditaram e está aqui mostrando que ela é capaz, mostrando que ela pode. Ela pode sim exercer até um mandato político, sabia dessa? Pode ocupar os espaços da sociedade, sim. A sociedade é que precisa dar atenção e se abrir para a mudança, que é fundamental, né? É fundamental. Então, eu dou os parabéns a Camila Moraes e a Isabela Vitória pela iniciativa de estar criando essas lives. Essa é a primeira de muitas outras. A próxima, que será de hoje, é 15 dias. Quem vai estar nessa live aí é Camila Moraes, junto comigo mais uma vez. E eu espero, nós esperamos, né, Isabela? Que vocês tenham gostado, que vocês tenham motivo de chegar para a família de vocês e compartilhar o que vocês ouviram hoje de nós, né? Com simplicidade, com humildade, isso é muito importante. E tem uma frase que eu não conheço a autoria, o autor dela, mas que eu também gostaria de trazer a reflexão. Essa frase diz o seguinte, que apesar dos efeitos colaterais, o amor ainda é o melhor remédio. Vocês já viram isso no Instagram, né? Essa frase? E aí, por quê? Porque o amor, muitas vezes, super protege de uma tal maneira que impede a pessoa de voar. Então, Camila também, e Isabela e Vitória, lutaram contra esta superproteção, né? Os pais ficavam com o coração na mão quando elas queriam alçar o voo, né? Mas foi abrindo devagarinho, né, essa mãozinha para que Isabela Vitória alçasse voo. Então, nesse sentido, o amor tem os efeitos colaterais, né, referindo-se que a superproteção ela está muito presente na família das pessoas com deficiência. Mas essa superproteção ela precisa ser moderada, ela não pode ser tão forte que impeça o sujeito de se desenvolver. Acredite no potencial, invista no ideal, seja perseverante, esteja dando esse apoio, esse suporte, oferecendo as condições, porque as pessoas com deficiência não têm tantos limites como a sociedade quer impor. Tem limites, mas também tem potencialidades, que uma vez oferecendo as condições, vai muito mais além. Eu costumo dizer que eu não achei ainda esse limite. Que legal, né? Parabéns, Isabela e Vitória. E aí, Isabela e Vitória, qual é a palavra final que você deixa para os nossos ouvintes hoje à noite? Não julgue a capa do livro. O livro da capa.
O que vai é o conteúdo, entendeu? A capa do livro. É isso.